Iniciando mais um Renata Sanches podcast, queremos agradecer pela audiência. Uma andorinha sozinha não faz verão, mas muitas andorinhas reunidas podem mudar até uma estação. Compartilhe este canal com amigos e com a sua família. Um grande abraço para você que é do Brasil e para você que é da Europa. O nosso muito obrigada. É com grande alegria e com grande satisfação que o Renata Sanches podcast de hoje traz para o nosso bate-papo uma mulher incrível, admirável, de uma história de luta e de superação que você vai conhecer um pouquinho mais. Eu estou falando dela, Rose Silva. Rose, seja muito bem-vinda ao nosso episódio do podcast de hoje. E aqui vai ser um bate-papo, você vai ficar muito à vontade. Nós vamos conversar sobre alguns pontos da sua história e vamos começar falando da sua infância, da sua família. Como é que a Rose de hoje era uma menina de ontem? Como é que você se comportava? Você era daquelas meninas quietinhas, comportadas? Não? E o nome Rose, quem foi que escolheu? Que é Rosimeire, né? Isso. Tá, vamos começar por aí. Né, estou muito feliz de estar aqui, grata. Então, na verdade, o meu nome é Rosimeire Jesus da Silva. Uhum. E aí ficou como Rose Silva, que eu acostumei colocar dessa forma, e ficou. Jesus foi meu pai escolheu. Eu sou de uma família de agricultor. Meu pai foi da roça a vida inteira, trabalhando na roça, né? Criou a gente no sítio, eu e meu irmão. Simples, né? Não tinha uma condições financeiras tão boa, mas com todo amor e carinho e união dentro de um lar, nós fomos crescendo nesse padrão. E eu sou muito grata à minha infância, muito grata à família que eu tenho, né? Eu falo que Deus me deu de presente, meus pais. E o meu lar, né? A crescer no lar com eles, vivendo com eles, aprendendo a cada dia e ter o orgulho imenso dos meus pais, por ser quem eles são desde criança até o hoje, meu. Rose, você tem um irmão que é o Ricardo. Isso. Como que é a sua relação com ele? Ele é casado, tem filhos? Uhum. Como que é a sua relação com seus sobrinhos? Eu tenho só o Ricardo, né? Mais novo do que eu. O Ricardo é casado, tem 2 filhos. Tem o Caio, que é o mais velho, e o Davi. É uma relação muito boa. Não foi desde criança, a gente teve, né, uma estrutura assim, familiar muito bem unido, né? Sempre conversando sobre tudo. Nós dois se damos muito bem até hoje, graças a Deus. Conversamos bastante sobre família, sobre o que a gente necessita. E o Ricardo, ele é funcionário público. O Ricardo já foi um vereador mais votado, né? Sim. Então, assim, eu admiro muito o Ricardo por ser tão batalhador desde adolescente, desde novo, início de emprego lá embaixo, foi indo e sempre batalhando pelo que ele quer. Profissional, tem faculdade, né? Que legal, que legal. Quando você falou dos seus sobrinhos, chega assim, o seu olho brilhou. Como é que é essa relação com os sobrinhos e a tua vontade de ser mãe? Você tem essa vontade? Você guarda essa vontade? O que você tem a dizer para quem está assistindo e nunca ouviu a Rose falando a respeito da maternidade? O Caio, que é o mais velho, ele cresceu conosco, né? Então, assim, com a minha mãe, ele ficou, né? Que foi o primeiro casamento do meu irmão. E ele ficou conosco. Então, ele é como se fosse um filho meu. Uhum. É um amor incondicional, é um amor que eu não sei explicar, que chega a doer. Eu não sei o que é ser mãe, que mãe é o amor mais incrível do mundo, né? A gente fala isso. Mas o Caio, ele é como se já tivesse nascido de mim, pelo fato de ele ter crescido e eu ao lado dele, né? Sim. Então, eu chamo ele de anjo até hoje, né? Ele é lindo, é um menino lindo. Super calmo, educado, é incrível. O Davi é o mais novo, tem 11 anos, fez agora em março, né, do segundo casamento do meu irmão, que é lindo também, né, sou suspeita em falar, mas ele é lindo, um menino super inteligente, sou madrinha dele, né, é um legal. Anjo também, eu chamo ele também de anjo, e assim, eles são muito carinhosos, os dois, conosco, né, eu, minha família, então assim, os dois, nossas vidas. Que supre ali aquela, de repente, você já tentou ser mãe alguma vez? Então, doutora, sobre ser mãe, eu
quis ser mãe. Depois eu fui para Paranavaí, fiz um curso, trabalhei em Paranavaí, aí dei um tempo, voltei para Paranacite, querendo engravidar, né, pensando nisso. Após o ano aconteceu algo, né, então eu tive que cancelar não, teve que ser dessa forma. E após todos esses anos passados, não que eu não possa ser mãe, até pode, devido a vários tratamentos a ser feito. É um sonho, mas é um sonho que eu falo com Deus. Se for da vontade dele, seria um milagre. Eu digo quase um milagre, porque seria da vontade dele eu ter um filho. Mas se fosse pela minha vontade, eu seria mãe sim, que é uma vontade que eu tenho muito. Assim, eu falo muito com Deus sobre isso. Mas a minha, não, eu falo que às vezes não é a minha que pode ser, a dele que tem que prevalecer. Isso. Então, se for da vontade dele, eu acredito sim que ele possa fazer a mudança e fazer um milagre, né? Uhum. Sobre essa foto aí, o que você tem a dizer? Essa foto foi agora no ano novo, né? Esse é o meu namorado, né? O Jorge. Estamos juntos aí. Também sou grata, né? Por estar com ele, por ter o prazer de conhecê-lo, Deus me apresentar e conhecê-lo. E estamos assim, né? Como se diz, se conhecendo a cada dia mais. E eu sou muito grata a ter ele ao meu lado. Estou muito feliz, né? Estar com ele. Que legal, que bacana. Rose, você é uma mulher, tem uma força incrível, você consegue demonstrar isso. Mas nós vamos falar agora um pouquinho sobre o que aconteceu com você. Que, na verdade, a sua vida, se tem algum ponto forte que a gente pode pegar para falar, é a questão da doença, né? Você foi acometida de um câncer. E eu gostaria de saber como que foi a sua reação quando você recebeu a notícia do diagnóstico. Sim, doutora, isso vai completar 11 anos, né? Que eu passei pelo esse diagnóstico. Quando eu senti o nódulo, foi tudo muito assim, sabe? Mas eu já fui atrás dos exames e tudo. Qual seio que você disse? Esquerdo. O esquerdo. Esquerdo, num banho, né? Porque eu não ficava fazendo toque. Hoje orienta todas as mulheres a isso. Mas não era todas as vezes que eu fazia o toque. Então, tomando banho, eu bati o braço e senti uma dorzinha. Um incômodo, na verdade. E a hora que eu toquei, eu vi um nódulo. Senti e deu pra ver um pouquinho alto, né? Então, aí eu me assustei. Aí foi onde eu já fui, era um feriado, mas eu já fui atrás de todos o médico, exame. E foi tudo muito rápido. Quanto a ultrassom até a mastologista. Sim. Então, quando ela marcou pra mim... de uma sexta-feira 13 de junho de 2014, um dia após o jogo da Copa do Mundo Brasil. Quando ela marcou às 16h30 para me instalar. Às 18h30 ela me deu o resultado. Mas assim, então naquele momento ali eu só pensava nem em mim. Eu pensava no meu pai e na minha mãe que estava ali. Porque para eles eu era aquela criança que eles sempre vão ver e ver até hoje, de repente, né? Então, a hora que ela me chamou e falou comigo, e falou realmente que meu diagnóstico era maligno, né? Eu estava com câncer, esse nódulo era um câncer. Eu não pensava em mais nada, eu só pensava nos meus pais lá fora. Então, a partir daquele momento, ela falou do início, dos tratamentos, como seria, né? Um passo de cada vez. Então, quando eu saí daquela sala, a doutora Maria Emília, mastologista de Paranavaí, que eu saí daquela sala, aos meus pais... É como se fosse a sua sala, na sala da recepção, foi o corredor mais longo da minha vida. Eu não tinha perna, eu não tinha voz. Eu voltei pro consultório dela e falei, doutora, como que eu vou falar pra eles? Ela falou, você vai falar como se estivesse falando com uma criança. Então, quando eu cheguei, peguei na mão deles e falei, o meu pai, sabe, ele desabou. E ele já saiu pra fora, a minha mãe chorou. A primeira coisa é um choro, né? Então, assim, por quê? Às vezes, o que pensa vai morrer, né? Porque, infelizmente, há 11 anos atrás, a gente não tinha tanta informação também como tem hoje. Sim. E a tecnologia também já estava bem avançada. Mas na cabeça dos meus pais, e na questão de, às vezes, ele já estava pesquisando muitas coisas, isso fez com que achasse que eu não estaria aqui hoje, né? Um exemplo. Mas aí, eu conversei muito com eles, abracei, falei pra ele... E aquele dia, doutora, foi como se eu tivesse, assim, na verdade, eu não sei se alguém já se sentiu assim, quando você perde uma pessoa que você ama muito, que naquele momento, aquele dia tá tudo nublado, tá tudo cinza, você não tem chão, mas por eu ter falado pra eles.
Quando nós retornamos para Paranacite, a família estava me aguardando. Minha família, minha avó, minhas tias, tudo aguardando para me dar um abraço, para conversar comigo, né? Então, e meu pai ficou dentro do carro. Foi quando eu cheguei nele e falei, pai, o que tá acontecendo? Ele falou, filha, você vai fazer quimioterapia, como vai ser isso? Eu tô com medo. Falei, chorando. Falei, pai, hoje nós pegamos um resultado. Amanhã, eu já trabalhava em Paranacite nessa época. Amanhã eu tenho que trabalhar, é sábado, eu vou trabalhar. Um dia de cada vez, vamos ver, o Deus vai colocando no nosso caminho, o que vai acontecer. Então, levanta daí, vamos ali abraçar a família, que eles estão esperando a gente. Então, é isso, o momento é agora. Falei pra ele, é agora. Então, nós ficamos todos reunidos ali, né? Foi uma força muito grande da família. Já perdi uma tia, inclusive, que estava lá nesse momento, né? Que sofreu muito quando ela soube do meu câncer. Então, assim, doutora, eu não pensava em mim. Eu pensava, a minha prioridade era meu pai. Meu pai. Porque o meu pai, ele foi meu companheiro, que nesse tratamento, né? O início dele foi as quimioterapia. No caso, eu fiz 16 quimio, né? São 12 brancas e 4 vermelhas. E meu pai era meu companheiro. Ele ia comigo em todas as quimioterapias e sempre um familiar junto. Porque, doutora, a minha pergunta médica, a minha oncologista de Maringá, eu falei pra ela, doutora, eu posso fazer uma pergunta? Sem ela não saber, ela falou pra mim, Rose, seu cabelo vai cair em 21 dias. Eu já vou te responder antes de você fazer a pergunta que você quer ouvir. Sim. Eu falei, não, doutora, eu quero saber se eu vou vomitar. Porque, doutora Renata, eu tenho muito medo de vomitar. Uma coisa tão... Ela falou, a primeira paciente que me pergunta isso. É inevitável não vomitar. Mas esquece isso. Então, é sempre alguém junto com medo do meu pai dirigir, eu passar mal, algo assim. Doutora, nos 16 químio, eu nunca vomitei. Nunca passei mal numa estrada, nada. Sentia dor, sentia tudo que poderia sentir. Era uma por semana, Rose? Era. A princípio, era toda sexta-feira às 12. Todas sexta-feiras, a branca. E após terminar a branca, era cada 21 dias da vermelha. Cada 21 dias. Nunca perdi nenhuma. A imunidade sempre bem... Boa. Então, lá no HC, o meu pai ouvia muitas histórias. Então, tudo que ele ouvia, ele falava, filha, você tem uma anemia. A moça ali não tinha. E hoje ela teve que tomar não sei quantas bolsas de sangue. Teve que ficar internada. Falei, pai, cada caso é um caso. Se eu precisar, eu vou ficar... E eu vou te avisar e você vai embora, depois você me busca. Fica tranquilo. Então, assim, doutora, meu pai e minha mãe era meu foco principal. Mas eu brinco que eu nasci do meu pai. Porque o meu pai, ele é meu orgulho, é minha vida. Sim. O meu pai sabe? Assim, eu falo que tudo o foco meu é meu pai. Tudo. Meu pai não sabe dizer não. Ele, não só pra mim, pra muitas pessoas. Ele pode falar, não, vamos ver, mas vai dar certo. Ele não sabe dizer o não na frente. Ele é uma pessoa incrível também. Meu pai eu sou suspeita, eu digo, mas o meu pai, ele é meu orgulho. Ele é minha vida. Ele é meu ar. É igual eu falo, se eu tivesse 10 vidas, uns eu daria pra ele, igual a música que sempre fala. Então, que nem eu falo, as oportunidades que eu tenho de falar do meu pai, eu falo. Né, em público, onde for, porque ele é o meu ar, eu falo. Eu não sei o que seria da minha vida sem ele. Né? Então, assim, o tratamento, ele sempre estava comigo, a minha família também, claro. Mas aí, após, doutora, toda essa químio, né, tudo. Aí eu fiz uma cirurgia, né, chama quadrectomia, que é só a retirada do nódulo. Foi realizada essa cirurgia. E após o repouso de 30 dias, já iniciou as radioterapias. São 32 dias, as 32 que eu fiz. Eu saía daqui às 6 da manhã, né, 5 da manhã, minto. E 9h20 me chamavam. E eu retornava para assistir às 14h30 da tarde, mais ou menos. Meu pai falava, vai de carro, fica lá, vem de carro, fica lá. Não queria. Eu sou muito, eu não gosto de... Eu gosto de eu fazer, né? E deu tudo certo. Eu tinha um ônibus de saúde e eu ia, tava ótimo. Pra mim tava ótimo. A minha gratidão era estar fazendo. Não me importa do que eu estava indo, não me importa a espera lá. E eu falo, eu sou grata lá o tempo inteiro. Não importa. Eu sou grata. Vai ser atendida só 6 horas da tarde, pode ser 7. Eu sou atendida. Eu sou grata a tudo aquilo ali. Porque se eu não tivesse aquilo, o hospital, eu não estaria aqui hoje. Porque condições financeiras eu não teria para isso, né? A gente sabe o valor. Tanto é que às vezes vem até o relatório de valores, né? Então é muito, muito absurdo. Então eu sou grata muito ao hospital HC.
muito, a todos eles. Sim. E o cabelo começou a cair com quantos dias? A médica deu 21 dias. Realmente, com 21 dias, na terceira químio, né, branca, ele começou a cair. Então, assim, passava a mão no travesseiro, ele ficava, aí você já via que tava bem ralo, e ele saía inteiro mesmo, né? Inteiro. E Você tinha um cabelo comprido nessa época? Tinha. Eu tinha um cabelo comprido, era, né, loiro, né? Era loiro, bem comprido, bem comprido. Aí eu cortei, tive que cortar ele pra ele, quando cair, começar a já tá curtinho, né? E aí, doutora, até quero te contar uma história interessante nessa parte do cabelo, porque quando eu senti um nódulo, que eu fiz os exames e tava aguardando esse resultado, eu tenho uma prima que ela chama Alessandra Mesquita, né? E ela falou pra mim assim, Rô, se você raspar a cabeça, eu raspo também. Falei, menina, eu sabia que era já, né? Falei, não, você não tem que fazer isso. Eu vou fazer isso porque eu preciso, você não. Você trata do seu cabelo, você faz isso, seu cabelo é todo, né? Era meio black, o cabelo dela é lindo. E assim, eu falei, você não precisa fazer isso. Ela falou, eu vou fazer. Então, em agosto de 2014, quando precisou raspar a cabeça, eu fui comprar uma peruca. Eu nunca tive um lenço, doutora Renata. Eu ganhei 36 lenços. Tudo nesse intervalo, ganhei 36. Então eu fui comprar uma peruca pra deixar pronto, porque no outro dia eu tinha que trabalhar. Eu tinha que estar no meu emprego, a vida seguia. Eu não quis me afastar das quimioterapia. Nas 12 quimio eu não me afastei. Eu continuei trabalhando. E aí, quando foi pra raspar a cabeça, minha tia Ana, que é uma segunda mãe minha, né, que também passou pelo câncer depois de mim, ela foi, vamos raspar a cabeça? Então eu falei, vamos. E a peruca já lá pronta. Tanto é, doutora, que eu olhava assim pra cômoda, ela ficava em cima de um suporte. Eu tirei ela de lá, porque eu não podia olhar, dava medo, sabe? Parecia que eu falei, que é isso, gente? Aí, enfim, aí minha tia falou, então vamos lá na tua mãe que a gente vai raspar lá. Quando eu cheguei, abri o portão da minha mãe, estavam os familiares todos sentados carecas. Todos eu acho carecas. que eu fiquei sabendo dessa história. A RPC veio aqui fazer uma reportagem, inclusive, né? Todos carecas, meio aguardando. Nossa, aquilo foi assim, amenizou, não a perca de um cabelo, que no momento eu queria só minha cura. Fosse pra ficar careca pro resto da vida, pra mim ter a minha cura, ó Deus, faça a sua vontade. Seria isso, sabe? Mas assim, amenizou assim, por ver, eu fiquei muito feliz de ver eles tudo ali, por estar me esperando. Porque a princípio a minha prima ia raspar a cabeça. E realmente ela raspou a cabeça. Ela raspou a cabeça. Uma mulher raspou a cabeça por mim, sabe? Então, foram 13 pessoas, inclusive todos daqui, familiares. E tem um primo, que é o Marcos Gonçalves, eu vou falar dele, porque ele estava morando muito longe. E ele raspou lá onde ele estava. E me mandou foto no mesmo para dizer para mim que ele estava do meu lado. É um gesto simples e ao mesmo tempo tão grandioso, que a gente sabe, raspou vai nascer, principalmente homem. Mas você sabe sobre a vaidade. Nossa, principalmente, e homem também tem. E ele raspou lá, mesma distância, ele raspou pra mim mostrar que ele estava ao meu lado dessa forma, mesmo distante, fora nas orações. Então, assim, a Alessandra, ela me mostrou uma força muito grande, sabe? Porque não é todo mundo que faz isso. Inclusive, ela contou uma história até que ela estava indo pra Maringá uma vez, careca, né? Com lenço na cabeça, uma pessoa passou e pagou pedágio pra ela. Às vezes ela sozinha, imaginou que ela estava fazendo tratamento. Ela alcançou o carro e devolveu o dinheiro e explicou a situação. Porque ela falou, não, eu só, né? Então, assim, foi um gesto bonito da outra pessoa também com ela. O bem se faz, né? Você se recebe de uma maneira ou de outra. Então, assim, eu admiro muito ela, muito. É uma pessoa que eu admiro muito, porque ninguém faria o que ela fez. Tanto é que eu não vejo histórias, é muito raro isso, né? É bem raro. E há 11 anos atrás ainda, uma mulher super vaidosa, que o cabelo dela é todo, sabe? Ela cuidava muito. E a partir desse momento, hoje ela só faz escova. Ela não fez, acho que, pelo que ela me fala, nenhum tratamento químico mais nesse cabelo. E ela é admirável. Então, assim, ela falou, vou. E aí ela conversaram e foi uma surpresa a mim. Tanto é que veio o pessoal que fez uma reportagem, inclusive, não pela minha doença, vamos dizer assim, na questão de ser forte, mas também por fato de uma mulher ter feito o que ela fez, sabe? Então eu tenho muita gratidão por isso. Legal, por eles. Que exemplo, né? Sim. A família exemplar, que abraçou a sua causa, abraçou o seu problema e esteve ali
Na alegria e na tristeza. Sim. Junto de você. Como é que você lidou com os efeitos colaterais do tratamento? Olha, doutora, na verdade, o meu medo, como eu falei, era a questão do vômito. Então, eu era dopada, assim, contra mim. Nas 12 quimio branca, eu tomava muito Dramin, mesmo não sendo, então eu ficava muito deitada. Eu senti muitas dores. Um efeito, um sintoma que eu tive, que eu achava muito, assim, pra mim, que era estranho, é que às vezes eu acordava de madrugada, parece que eu estava sufocada, sem ar. Então eu saía, sentava quietinha numa cadeira, colocava os pés dentro da água, numa bacia. Eu olhava pro céu e tentava respirar, porque parece que eu não tinha ar. Eu não tinha ar, parece que eu ia morrer. A sensação é essa, que você vai, né? E esse foi, acho que, um dos piores sintomas. Dores eu tive no corpo, tudo. Mas é igual eu te falei, 12 quimioterapias brancas, eu não parei de trabalhar. E na minha casa, eu também não parava. Eu não parava. Mas eu tive sintomas, sim, tive dores. Eu não comia, eu enjoei de muitas coisas. 12 dias das quimio brancas eu só comia arroz. Sabe? Só arroz puro, não queria comer mais nada. Chocolate, que eu sou chocolatra, não podia nem ver. Então, assim, e na branca, eu só comia limão com tomate, era o contrário. Era 4, 5 limão com 2 tomates. Comia aquela tequitos, aquele negócio que faz super mal, né? Mas a médica falou, não posso fazer nada. O que você conseguir comer, o que vai ter que ser agora, né? Então, assim, eu tive, sim, ânsia. Eu não podia ter amaciante em roupa, eu não podia ter sabão em pó em roupa, eu não podia usar perfume, nada. Era só o sabonete pra tomar banho e só. Porque tinha realmente esse enjoo de tudo. Depois eu contratei uma pessoa pra me ajudar e tudo, né? Pra mim não sentir o cheiro. Porque se eu sentisse cheiro, sim, eu sentia meio mal. Mas tudo que eu pedi não aconteceu, né? A Deus, assim. Que pra mim esse aí era o... Então eu suportei tudo. Eu falei, eu suportei tudo porque Deus tá me ajudando no que eu pedi pra Ele. Sim. Então, mas não é fácil. Eu, assim, eu não andava muito, assim, quando eu ia pra algum lugar ou outro, mas eu tinha confraternização, às vezes, meu pai, ele falava, vamos. Eu ia, mas é hora de comer, eu não conseguia comer. Às vezes eu chupava um limão ou um tomate, pedia pra pessoa do restaurante, porque eu não conseguia. Então, assim, a alimentação realmente não é porque você... Ai, não quero ir. Não, é porque o seu organismo, o estômago não aceita mesmo. Não aceita. Mas os efeitos colaterais, eu acho assim... Cada paciente também reage de um jeito. Os sintomas, reage. Eu não sou... A minha amiga mesmo era um pouco diferente. As unhas dela ficou toda preta. Preta mesmo. Depois sumiu. As minhas unhas ficou normal. Sabe? Então, assim, cada um tem... Não são todos parecidos. Mas dores... A língua ficava branca, muita dor de cabeça, o intestino soltou, coisas que nunca tinham acontecido comigo, né? Então, assim, enjoo de tudo. Tinha bastante. Nossa. Bastante. E qual foi o momento mais desafiador durante a sua jornada com o câncer? Teve algum momento que você parou e pensou, não vou conseguir? Teve algum momento que foi muito difícil? O que foi o maior desafio durante o seu tratamento? Doutora, eu acho que o maior desafio para mim foi contar aos meus pais. É isso que foi, que eu falo sempre. Era só aquele momento ali de falar para os meus pais. Porque eu posso ser sincera, eu não senti desafiada assim, na questão assim de... eu não vou conseguir. De sofrimento. Não. Nem o cabelo, que eu era muito vaidosa, eu gastava um absurdo, tudo. Eu não me importei. Às vezes fala assim, você tá sendo... Não, eu não me importei mesmo. Porque eu falei assim, eu queria cura, eu sabia que ele ia vir depois, pronto, né? E veio muito lindo, mas eu resolvi estragar de novo, eu não vou dizer, né? Mas, assim, eu falo assim, eu acho que o momento mais, assim, pra mim foi falar com os meus pais. O mais desafiador foi mais falar com seu pai. E dos outros, não. Dos outros, foi, acho assim que... Sempre quando eu ia pra químio, eu falava, Deus, pega nas minhas mãos e me leva, né? E sobre essa foto aí, o que você tem a dizer? Essa foto, que não falei, ele é companheiro, ele é meu companheiro, ele é meu orgulho, é minha vida. É minha vida. Então, assim, isso aí era uma reunião que ele estava e eu estava com ele. Então, ele foi meu companheiro na químio, e não só isso,
Meu pai, ele viajava pra Curitiba, tinha uns 8, 9 anos, eu ficava com febre. Meu pai chegava de Curitiba, 1 quarteirão, eu já acordava minha mãe. Rose, calma, filho. O pai esperava na porta. Meu pai tava chegando e chegava naquele momento. Então, meu pai, com o dia que ele teve uma química que ele não ia poder me levar, eu fiz que nem uma criança. Eu chorei muito, eu falei que eu não ia aceitar. Mas eu falei, Deus, o que eu tô fazendo? Acho que foi a única química que ele não pôde, que ele teve que ir pra Curitiba trabalhar, ele não podia faltar. Então, eu pedi a Deus sabedoria, paz no meu coração, e no outro dia eu amanheci bem. Falei, pai, pode ir, tranquilo que o tio vai me levar. E aí deu certo. Mas ele é meu companheiro pra tudo. Tudo. Meu xodó. E pelo jeito, você também é o xodó dele. É. Minha vida. Mas não rola ciumeira do Não, Ricardo, não, né? Ele entende. Entende. Ele entende. Vamos lá. Você fez cirurgia, certo? E como é que você se sentiu depois da cirurgia? Doutora, é igual assim, o meu caso não foi a mastectomia, né? Como eu falei, foi quadrectomia, que é retirada do nódulo. Então, assim, o seio permanece normal, né? Eu digo normal assim, não muda, só uma cicatriz, né? Fica a cicatriz. Fica a cicatriz, né? E só. Mas assim, tem um prazo longo, né? Pra recuperação, de não pegar peso e tudo isso. Mas foi muito bom. Meu pós-operatório foi muito bom. E assim, eles não viram a necessidade de fazer a retirada da mama, porque estava localizada e era possível só com a retirada daquele tumor. Sim. Porque no ultrassom que eu fiz, a primeira ultrassom deu 3,5 centímetros o nódulo. Com as quimioterapia, ele foi para 1,5. Então, tanto é que eu queria fazer cirurgia em um local, que eu já trabalhava com a médica, e não podia passar dos dias da quimio vermelha, que o corpo aceita a quimio. Se você passar, ele já vai reagir diferente. Então, quando terminou a quimioterapia, a última, 22 de dezembro de 2014, tava 1 centímetro. Como passou alguns dias pra mim fazer cirurgia, ele foi pra 1,5 já. Nossa. Então, isso é algo que é muito assim, a quimio segura, ela diminui, ameniza o tamanho e segura. Passou alguns dias, de 21 dias, meu corpo estava acostumado a receber a medicação, ele já foi pra 1,5. Meu Deus. 1,5. Sorte que saiu a cirurgia, porque senão eu teria que marcar a cirurgia onde era o combinado anterior e fazer. Então, eu falei pra minha médica, doutora, se você ver necessidade, se fizer algum exame lá dentro e ver necessidade de fazer mastectomia, você tira. Pode tirar meu seio inteiro. Não precisa deixar nada. Ela, tudo bem, a gente vai na axila, né? Porque também mexe na axila, vê, faz exame, tira também o linfonodos pra ver como tá. Não deu benigno, todos, né? Então só foi o nódulo do seio mesmo. Mas eu deixei bem claro pra ela, até assinei que poderia te fazer mastectomia. E não foi necessário. Porque assim, o que se percebe é aquela constatação que a pessoa, mesmo não te conhecendo a fundo, sabe que você é uma pessoa, uma guerreira, uma fortaleza, né? E é o que você está provando que foi nesse momento difícil da sua vida. Que não é fácil, né, Rose? Não é fácil, doutora. Quem passa, né, sabe. E sabe também as coisas, querendo ou não vou dizer os medos, porque, na verdade, eu falo assim que eu sou uma pessoa que demonstra muita alegria. E realmente eu sou dessa forma. Mas não é todo dia que você tá bem. Mas mesmo você sorrindo aqui dentro, você não sabe como tá. Como tá, né? Machucada, ferida. Então eu falo assim, mesmo sendo pensando no outro, né, que seja mas você talvez não esteja bem. Mas eu demonstrava o tempo todo essa alegria, porque eu sentia assim, eu acordei, Deus, você tá me dando chance, eu vou fazer minha químio. Ai, que felicidade, deu tudo certo, tô indo embora, sabe? Então assim, eu agradecia todos os dias por chegar de Maringá, por ter terminado a químio, por ter feito a químio, por mais um dia. Sabe? Então, assim... Mais um dia e menos um dia. Isso, eu colocava. Tanto é, doutora, que eu quero falar até algo. Na época que eu fui diagnosticada há 11 anos atrás, nós não ouvíamos falar tanto sobre o câncer de mama. Ou talvez até ouvia, mas como eu não tinha passado, né? Então, talvez eu não... Então, assim, eu não postei que eu tive o câncer, algo assim, não. Porque as redes sociais estavam iniciando, eu também falei, Aí quem foi que me foi ouvindo, foi falando, tô rezando, eu agradecia. Eu recebia mensagem no celular de oração, tô rezando por você, que eu nem imaginava. Depois eu fui conhecendo as pessoas.
de fora também. Então, assim, eu falo assim, hoje eu falo que é interessante falar sobre o câncer, é interessante dar testemunhos para mostrar que tem cura sim, para mostrar que vale a pena lutar, mesmo que, e não só um caso, vamos dizer assim, eu falo que o meu caso, assim, ai, mas fulano de tal é bem pior, ele vai... Não, gente, Sim. enquanto tem chance de viver, enquanto Deus dá chance, luta. Luta, senão você não estaria ali. Entendi. Né? Não estaria. Então é interessante isso. Hoje eu falo, há 11 anos atrás não tinha tudo isso de informação. Eu falo, quem pode dar informação, quem quer compartilhar, compartilhe. Para os outros ver que você tá ali, que você conseguiu e também vai dar certo. Né? Você já foi convidada alguma vez para dar palestra? Já falou para um público sobre o que você passou? Já, doutora, eu já dei uma palestra, na verdade, numa reunião, né, para 350 mulheres sobre o câncer de mama, onde eu fiz uma homenagem ao meu pai, que eu sou assim, era só a palestra, mas aí eu sinto quando eu preciso falar algo de alguém ou para alguém, eu sinto. E foi nesse momento. 350 mulheres dessa palestra, dei palestra já em igreja, em Paranavaí, em Curitiba, na FETAEP, né? E hoje eu estou aqui, né? Eu não me recordo mais de hoje eu estou aqui falando com você, principalmente um pouco dessa parte, né, da diagnóstico. Vamos continuar aqui. Hoje, como é que você se cuida? Como é que você tem essa visão? Olha, eu já tive, você faz ainda o autotoque, o autoexame, você ainda fica assim, numa, entre aspas, numa neura, com medo disso voltar? Doutora, eu não vejo assim, eu não sinto como uma neura, mas eu me cuido o dobro. Na questão assim, tanto é que minha médica falou, Rose, senti um nódulozinho? Calma, não precisa sair marcando ultrassom. Não, eu marco sim. Eu vou atrás, doutora, porque eu falei, eu não sei, pode ser um pequenininho, mas é uma coisinha de nada, mas e daí? Então eu prefiro errar por excesso do que não descobrir algo que seja, né? Não deu certo, vamos fazer biópsia? Não precisa, por favor, vamos. Lógico, o doutor aceitou, vamos fazer. Não deu nada? Muito bem, obrigada. Aconteceu alguma vez, Rose, de você, depois de ter finalizado o tratamento, ter tido contato com algum outro nódulo no seu corpo? Apenas no seio. Aconteceu de eu ter sentido mas era sobre a incisão da sutura, né? Porque ali formou uma camadinha, né? Eles falam no caso de gordura, na incisão. Fiz, não era nada. No outro seio também eu fiz, deu benigno. E acompanhando por uma mamografia mais específica com magnificação, que mostra algumas calcificações bem pequenas. Essa sim, né, depois de um bom tempo, foi feita uma biópsia mais, como posso dizer, mais profunda, mais correta assim, da questão dela, e deu benigno também. Essa eu acho que é a que mais me preocupou, porque foi um pouco mais, sabe, assim, um procedimento um pouco mais demorado, algo assim. Então essa sim, mas deu benigno também. Mas eu prefiro, doutora, ir atrás e sim, faço toque. Hoje eu faço toque, toda semana eu faço toque. E não falei, senti alguma coisa, eu já vou atrás. Me cuido também com muitos exames, não só do seio, útero, né? Igual a gente fala, uma transvaginal, uma ultrassom de abdômen. Fora que quando eu retorno no HC, que tem os meus exames, eles pedem também, às vezes, uma bateria. Porque hoje isso é acompanhamento, mas eles pedem todos esses outros exames também. Entendi. Como que é a sua rotina de exercícios ou alimentação? É saudável? Você vê essa necessidade? Porque todo mundo fala, você tem que fazer, entrar na academia, ou você tem que fazer atividade física. E para você, como você vê isso? E também a questão da alimentação. Assim, doutora, eu não sou sincera, eu nunca fui certinha em alimentações, né? E academia, tudo, antes de ter o câncer também não ia. Tanto é que eu iniciei a quimioterapia com 80 quilos, saí com 91 quilos. Eu fui alérgica à quimioterapia, acabei não falando, mas eu fui alérgica a 2 quimio que eu fiz. Os médicos entrou lá e, sabe, graças a Deus. Quando iniciei a quimio, toma o comprimido, né, o corticoide, e o meu tinha que ser EV, porque eu fui alérgica. E graças a Deus, ainda eu pensei, meu Deus, eu sou alérgica a quimio agora, né? Mas assim,
Deu tudo certo. Da terceira em diante, já não tive reações alérgicas. Mas assim, eu não tinha esse padrão de vida, de exercício, Agora, sobre alimentação, eu continuo não sendo certinha. Poderia. Eu posso isso, né? E pelo susto que eu passei, eu deveria ter mudado, sim. Devido a outros fatores. De órgãos, eu digo, intestino, algo assim. Mas a minha médica falou, Rô, você tá com 91 quilos. Você tem que diminuir 10 quilos pra sua saúde e pra você ficar bem. Eu emagreci 23 quilos, né? E hoje... Você fez algum tratamento específico para emagrecimento? Não. Quando eu iniciei, em 2017, quando eu comecei a emagrecer, é que uma tia minha, essa aqui, ficou muito mal quando descobriu que eu tinha câncer. Ela pegou o diagnóstico de câncer. Quando ela chegou em mim e falou pra mim que ela não conseguia tomar água, me abraçou, aquilo pra mim foi muito dolorido, sabe? Então, dali em diante, eu comecei a não conseguir me alimentar bem. Devido ao fato de ver ela que não conseguia nem tomar água. Então, eu era assim, doutora, o meu café da manhã era muito assim, era 2 pães, e eu comecei, do nada, só tomar café. Não porque eu forcei, porque eu não conseguia, porque eu senti muito por causa dela. Perdi ela, né, na verdade, também. Mas, aí depois disso, meu estômago foi acostumando, e foi indo. E na verdade, eu como bem menos. Fim de semana exagero um pouco mais, mas eu como bem menos, meio de semana, só o almoço mesmo. À noite é muito raro eu comer assim, uma fruta, alguma coisa assim. Mas sobre exercício físico, a única coisa que eu faço, tem 2 anos, desde quando iniciou, é o jump. Eu amo jump. Eu faço 2 aulas de jump assim que eu nem vejo. E o jump ajuda muito pra emagrecer, ajuda muito a perder calorias. Tanto é que eu dei de fim de ano pra cá, eu dei uma engordada, fiquei até preocupada. Mas eu já tô perdendo peso, já perdi 3 quilos, já iniciando pro jump. Então isso me ajuda muito. E caminhar. Sim. Só esses 2 que eu faço. Sim, vamos lá. Com o estresse e com a ansiedade, como é que você lida com isso? Porque é impossível nos dias atuais você falar que não tem estresse, não tem preocupação com nada. Como é que você lida com isso? Olha, que nem eu falo, hoje em dia a ansiedade, o estresse é o mal da humanidade, né? Mas eu sempre tento, assim, às vezes num momento de estresse, falo alguma coisa. Nossa, eu já falei. Então eu tô tentando fazer o seguinte, calma, pensa. Será que é isso mesmo? Será que você não vai magoar? Será que... Então, às vezes tem aquele segundinho que você consegue pensar e respirar e falar, deixa eu fazer diferente. Porque aí acaba não causando uma situação tão ruim, né? E a ansiedade, eu sou muito assim, que nem hoje pra mim estar aqui, eu tentei ficar tranquila. Falei, poxa, é amanhã. Então, assim... ontem eu tive um curso, né? Estava no curso, mas toda hora eu lembrava que hoje eu estaria aqui. Toda hora, falei, calma, deita, descansa, é amanhã, não tem nada, né? Então amanhã você vai estar lá, e aí, mas assim, eu tive essa ansiedade ontem devido ao fato de eu estar aqui hoje, sabe? Eu fiquei bem ansiosa, né? Mas assim, não tem jeito, doutora, isso é da gente, né? O estresse e a ansiedade. Mas já quase que faz parte do cotidiano e da naturalidade da vida das pessoas, não é? Meu Deus do céu. Vamos lá. Qual é a sua mensagem para as mulheres que estão passando por uma experiência da que você passou, semelhante a qual você passou? Que mensagem? Eu falo assim, nunca... sempre houve exemplos de outras mulheres, o que for mal, que foi a experiência de uma pessoa que de repente, eu digo assim, doutora, porque eu sentada em um banco no hospital, a minha lateral, eu ouvia muitas coisas ruins, eu sei disso, não é flores, a gente sabe disso, mas não é a minha experiência, não sou eu, então por que eu vou pegar experiências ruins e pegar pra mim? Se tiver boas, eu vou preferir ouvir as boas, que é uma esperança a mais de tudo. Sim. Então, diga assim, as mulheres que estão passando por isso, que foi diagnóstica com câncer de mama, ou seja, qualquer outro câncer, né? Eu acho assim, faça o tratamento, cuide. Algumas querem desistir, não desista, porque a chance está ali. Se Deus deu a oportunidade de descobrir o diagnóstico, é porque
né, tem que dar certo. A família é essencial, o apoio da família é essencial e o psicológico tem que estar muito forte, firme em Deus. Firme em Deus, quanto alma como físico. Por quê? Eu falo assim, se você tiver um psicológico fraco, até a situação do dia a dia, você não vai conseguir levantar, você não vai conseguir fazer o que você tem para fazer. Eu falo assim, a fé e a força só depende de você. Só depende de você que tá passando por isso. Porque os outros, nas orações que mandam para você, você recebe, então a fé fica mais forte. Mas só depende de você lutar e vencer. Então não pode desistir. Não desiste nunca. Que Deus tá falando, levanta que você vai conseguir. Vai dar certo. Então tem que ser assim. Tem que ser assim, positiva. Positiva. Ô Rose, já aconteceu com você, já aconteceu comigo. De a pessoa ter passado por o problema que você passou. E assim, numa energia negativa, ela falar pra você assim... falta falar pra você assim, ó, você teve isso e vai voltar. Já aconteceu isso com você também? Já aconteceu assim, não às vezes dessas palavras, né? Mas a pessoa fala assim, nossa, você já teve isso, mas você não tem medo de voltar de novo? Porque normalmente volta. Normalmente volta, né? E você não tem medo? Eu falo, bom, eu tive, eu nem imaginava que eu iria ter. Passou-se anos, eu estou aqui. Eu espero em minhas orações nunca mais passar por isso. Mas se for para passar, é para passar. E Deus vai estar comigo novamente, eu falo. Mas sim, doutora, não foram... Acho que foi uma pessoa só, não me recordo. Mas realmente, né? Sempre fala, quem passa por um CA, uma neoplasia, normalmente tem pessoas que chegam e falam, né? Ah, vai voltar, porque fulano de tal voltou em tantos lugares, fulano de tal voltou 3 vezes, fulano de tal, tudo bem, é que nem eu falo, é ótimo ouvir histórias, mas deixa a sua ser a sua própria história. Fulano de tal, sim, que bom, tá bem, ótimo. Se tiver que acontecer, infelizmente, vamos seguir. Mas realmente tem pessoas que, não só pra mim, mas de outras amigas, eu já ouvi falar, sabe, Rose, fulano tal chegou em mim e falou assim que dela voltou 3 vezes, que eu não vou ficar só uma vez não. É algo tão ruim que parece algo competitivo. Pro ruim, pro negativo. Pro negativo. O ser humano, ele tem que aprender a ver um pouco as coisas boas da vida. Não é chegar e ficar jogando coisa negativa. Pelo contrário, já não, fica tranquila, se Deus quiser, você nunca mais vai passar por isso. Não é você vai passar por isso, você não tem medo, né? Mas sim, acontece mesmo. Sim. Vamos prosseguir aqui. O câncer chegou a afetar a sua vida pessoal e profissional da mesma intensidade ou não? Não, foi ao contrário. Eu acho que eu já sempre fui muito assim, muito trabalhadeiro, modo dizer, eu trabalho desde os 13 anos, né? Então assim, eu acho que eu fiquei melhor. Por quê? Porque eu vi que a vida é curta. Mesmo estando a oportunidade de estar aqui, saber que todo momento Deus dizia que eu ia continuar, eu estaria, né? É curta. É muito rápido. Então assim, doutora, eu fiz tudo diferente depois. Eu comecei a sair mais. Eu tinha passado num concurso, que é esse concurso que eu tô até hoje. Eu trabalho. Depois disso, que nem eu falei, eu entrei no Jump. Eu fiz faculdade. Eu queria iniciar outra faculdade agora em fevereiro. Estou esperando para ver se eu inicio mesmo ou não. Então, eu acordei mais pra vida, pra viver. Pra viver da maneira que me faz bem. Pra viver da maneira que faz bem. Então, pelo contrário, eu fui muito mais além. Eu quero estudar. Eu estudo, eu faço pós na enfermagem, né? Então, assim, eu não paro. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Não porque, não, porque eu tenho vontade de mim agora isso. Eu vim com mais força. Entendi. Literalmente pra tudo. Te fortaleceu. Fortaleceu muito tudo mais. que você passou. Pra tudo. Tá certo. Em relação à sua autoestima, como é que foi? Você fala durante ou depois? Depois. Depois? Uhum. Assim, eu que nem eu falei, eu acho assim, que eu achei, no momento que eu terminei o tratamento, eu tava muito inchada, tudo, né? Assim, não é só a questão de estar acima do peso, não. Isso não. Que isso não define a pessoa de característica física de linda, ou, né? Mas assim, fica um pouco diferente, pele, tudo. Então, assim, eu tentei cuidar um pouco mais dessa parte, né? Que a gente fala que fica alguns sinais. Devido à medicação, na época, né? Então, assim, eu fiquei... A autoestima minha, assim, eu cuido melhor. Hoje eu cuido melhor da minha parte física,
Porque o que eu vivi, eu falei assim, pelo menos aquela parte eu não preciso ter parecida. Eu posso melhorar um pouco daqui pra frente, né? Mas nada que saia de padrão meu. Nada que saia. Porque o meu físico é esse, é o meu jeito, sabe? Assim, que puder melhorar de algo assim que... Igual falam, uma coisa de autoestima que eu vou dizer. O meu cabelo era grandão, tudo. Quando nasceu, ele nasceu natural, castanho claro. Todo enroladinho como se fosse babyliss. Era lindo. Ele foi crescendo, até que 2 anos só usava shampoo de neném. E aí eu resolvi fazer o loiro de novo, umas mechas. Então, assim, eu estraguei ele. Então, hoje eu diria, isso aí é uma coisa de autoestima que é meu de ser loira, mas hoje eu não sei se eu faço mais. Porque é algo que eu gosto, mas não é necessário. Sim. Né? Então, assim... Rose, a conversa está boa. Nós estamos caminhando aí já para os finalmente. Um amor. Meu pai. Uma saudade. Ai, minha tia. Eu imaginei mesmo. Uma lembrança. Ai, doutora, eu falo assim, são muitas, né? Mas... A que mais te marcou? Bom, eu acho que sendo uma lembrança que não era tão boa, mas foi boa porque eu falo, eles estavam ali comigo, foi o dia do diagnóstico. Eu não posso sair disso aí. Porque uma lembrança do momento que eles estavam, que eles receberam a notícia. Esse dia foi muito marcante. Então, a lembrança, eu falo boa, Sim. porque, né? Tá. Um sonho, Rose. Um sonho, eu falo assim, na vida profissional eu tenho vontade, tive oportunidade já, mas não posso no momento. Que é atuar como enfermeira, né? É uma coisa simples, mas dar aula, tudo como enfermeira também. E fora um sonho que é eu e Deus na questão de ter um filho, né? Mas, então, eu falo assim no caso da enfermagem, então. Sim. Deixou essa parte. Tá certo, então. Agora, o que significa pra você, tá? Deus. Tudo. Meu ar, meu acordar, meu dormir, meu respirar, minha vida. Sim. Família. Essencial a base de tudo, porque algumas vezes a gente, assim, acontece por um momento a gente tá um pouquinho triste e eu olho pra mim e falo, opa, teu pai e tua mãe tá ali, o que é o que você mais ama na vida, que estão com você. Muitos perderam pai e mãe. O medo meu é perder meus pais. Então, é meu chão, é minha estrutura, é tudo. Sim. Carreira é o sonho que eu tenho profissionalmente, né? Que eu sou técnica de enfermagem concursada, mas eu quero ser enfermeira concursada. E se não conseguir, eu quero ser enfermeira, atuar como enfermeira, dar aula e trabalhar como enfermeira ainda. Isso é algo que eu bato muito. Bacana. E para finalizar, o que significa sucesso para você? Sucesso, eu acho que é tudo aquilo que te faz bem, tanto na sua vida pessoal quanto profissional, porque não adianta ser só sucesso no algo profissional, mas com você em si, você não tá bem na sua vida pessoal, de você estar bem com você mesma, porque você tem que se amar primeiro, você tem que dar valor a si primeiro, para depois tudo lá fora dar certo. Porque senão, eu falo que o sucesso inicia de você. Desde a hora que você sai da sua casa, hoje eu vou fazer de tal forma que eu sei que vai dar certo. Eu acho que já é um sucesso, porque você tá saindo e tá querendo fazer algo diferente, algo bom ou algo que melhore aquele dia. Por isso aí você consegue fazer com que o sucesso seja profissional, o profissional, né, lógico, o pessoal já é seu isso aí, e que dê certo tudo. Minha querida, só temos que agradecer você por ter aceitado o nosso convite. Foi um bate-papo pra lá de especial, aprendi demais com você, com a tua história. É uma história linda que precisa ser contada, replicada, para que outras mulheres, principalmente, possam se inspirar em você. E eu tenho certeza que isso vai acontecer, tá? O nosso podcast, graças a Deus, é um podcast que está indo longe. Então, até em alguns países, né? Países do Oriente Médio, Portugal, Estados Unidos, eu sei Cazaquistão. Olha só, que bom. Uns países diferentes. Na mídia, né?
Que não, exatamente, estão nos assistindo, que eles com certeza vão gostar muito da sua história. Amém. Tá bom, Rô? Então, nosso muito obrigada, a minha gratidão particular por você estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, doutora. Estou muito grata, feliz por estar aqui com você. Te conheço há muitos anos, já te admiro há muitos anos, te admiro mesmo. Então eu agradeço de coração e que Deus abençoe sempre a sua vida, a sua empresa, o seu casamento. Amém. Sempre, sempre, Amém. sempre. Deus abençoe muito a sua família e a vocês muito. Nada é coincidência, é tudo providência. E para você que ficou até agora conosco, o nosso muito obrigada. Compartilhe esta história com aquela pessoa que você acha que vai gostar e precisa saber disso. Muito obrigada. Isso é muito especial. Uma salva de palmas.